estaremos a ler, nós queremos falar pensando neste tema: comportamento de sogra, de sogro e sogra, genro e nora, à luz da Bíblia. Comportamento de sogro e sogra, genro e nora, à luz da Bíblia. As pessoas, quando querem viver errado, são expertas em fazer interpretação errada da Bíblia. E é possível que muitas pessoas, vivendo em conflitos no lar, utilizem-se desse texto sagrado. Às vezes uma sogra quer deixar ser usada pelo inimigo, aí ela diz: não, mas está na Bíblia, nós temos que cumpri-la. Ou às vezes a nora também pode ter esse pensamento maligno e achar que é tudo muito normal e natural. Todos nós sabemos que essas palavras quem disse foi Jesus. E quando Jesus fala nesse texto, ele está trazendo à memória o que o profeta Miqueias havia dito. Miqueias, há muito tempo, havia falado no capítulo 7, no versículo de número 6, esse texto sagrado. Jesus agora traz a lembrança, porque tanto as mensagens de Jesus quanto dos apóstolos sempre estão baseadas na Bíblia. Hoje as pessoas se preocupam muito no que dizem historiadores, mas a palavra de historiador não tem uma segurança que tem a palavra de Deus. É bom e necessário nós estudarmos tudo quanto pudermos, mas no púlpito, geralmente, o povo espera que nós falemos a palavra de Deus. Até porque esta palavra é viva, eficaz e até mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e também intenções do coração. Hebreus 4:12. Jesus relembra, e aqui ele está falando da mensagem do Evangelho. Esse texto começa no versículo 41, quando ele diz que veio lançar fogo sobre a terra. Quando ele diz que não veio trazer paz, mas espada. O Senhor Jesus estava falando que nos últimos dias isso aconteceria. Mas ele não está dizendo que seria no meio do seu povo. Agora, isso é muito comum que aconteça. Eu disse aos irmãos domingo que é muito complicado de entender o ser humano. Há irmãs aqui na igreja que choram pedindo a Deus para salvar o marido. Mas há mulheres no mundo em que o marido é crente e eles estão chorando para que elas se entreguem a Cristo. É complicado. Já tivemos situações onde, quando o marido decide-se por Cristo, a mulher diz: ou Cristo ou ela. E aqui nós encontramos uma situação onde eu procurei a suposta irmã e ela disse assim: não, senhor, eu larguei ele porque eu gosto da bagaceira e ele quer ser crente, quer ser certo. Eu não gosto, eu gosto do bagaço. Eu disse: mas ele é crente? Ele disse: não, é homem indo e voltando, é crente, é fiel, é por isso que eu não quero. Meu irmão, a gente não fica doido, porque Deus é bom, mas não vai entender. Enquanto tem alguém querendo um homem crente, tem alguém que despreza um homem por ser crente. Então, o que Jesus estava falando era exatamente isso. Eu disse aos irmãos segunda-feira que o fato de nós entregarmos a nossa vida de verdade a Deus faz com que as pessoas nos odeiem. Isso é muito natural.
E Paulo disse em 2 Timóteo que isso aconteceria, que por fazer o bem nós seríamos desprezados por muitos. Então esse texto sagrado que Jesus estava falando era exatamente isso, que no final dos tempos isso aconteceria. Quando alguém se entregasse a Cristo, até mesmo os parentes o teriam como inimigo. Então Jesus fala que isso é possível acontecer. Até mesmo numa casa onde você pensa que todo mundo é crente. Porque o fato de nós pegarmos uma Bíblia e virmos na igreja segunda, quarta, sexta e domingo não faz de nós crentes. O que faz de nós crentes é nós deixarmos a Bíblia penetrar em nós, nós reconhecermos os nossos erros, nós nos arrependermos diante de Deus e procurarmos consertar. Porque, por incrível que pareça, há pessoas na igreja que acham que não precisam mais melhorar. Mas Provérbios 4,18 continua dizendo: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até chegar ao dia perfeito. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos em processo de santificação. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:31, eu confesso, cada dia eu morro. Paulo estava falando que todos os dias nós precisamos melhorar. E à medida que nós melhoramos para Deus, nós vamos morrendo para o mundo. Mas olha o estágio que Paulo chegou. Em Gálatas 2:20 ele diz: agora eu já não estou mais vivendo, mas Cristo está vivendo em mim. E até a vida que eu vivo na carne, eu também estou vivendo na fé do Filho de Deus, o nosso Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Há pessoas que têm um nome, há pessoas que até mancham a imagem da igreja, porque lá fora, porque o veem entrando por aquelas portas, imaginam que é crente. Mas Cristo ainda não foi gerado nele ou nela. Cristo não nasceu de fato, de verdade, na vida dessas pessoas. Isso acaba como que manchando a imagem da igreja de Cristo. Mas nesta noite nós viemos aqui e nós vamos observar o comportamento de um sogro, de uma sogra, o comportamento de um genro, de uma nora, à luz da Bíblia Sagrada. Primeiro ponto da mensagem: o comportamento de uma sogra temente a Deus. Tem muita piada de sogra, e eu não gosto dessas coisas, porque assim, em todo lugar e em toda classe tem o que presta e o que não presta. Então sogra não é essa coisa ruim como muita gente pensa. Se você tiver uma sogra temente a Deus, que sirva ao Senhor, você terá uma mãe também, terá uma irmã de luta na oração, para buscar a Deus, para vencer dificuldade. Assim se comporta uma verdadeira sogra. Até porque a Bíblia diz em Tito que as mulheres mais experientes, no capítulo 2, versículo 3, elas haveriam de ajudar, aconselhando as mulheres mais jovens em como amar o marido, em como cuidar bem dos filhos, em como cuidar de casa. Então veja que uma sogra é algo especial, uma vez que ela seja temente a Deus, obediente ao Senhor e à sua santa palavra. Olhando para isso, vamos começar pelo livro de Ruth. Nós vimos há poucos dias sobre isso. É lá no princípio da Bíblia: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então, chegando em Ruth, tem uma história muito bela. E quem é que não lê essa história, que não tem vontade de conhecer tanto Noemi como Ruth?
Observe como se comporta uma sogra temente a Deus. Isso me chamou muita atenção. Ruth capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz: porém, Noemi disse, essa é a sogra, tornai o que, igreja? Minhas filhas. Olha a expressão desta sogra com duas noras que ela tinha. Ela as chamava de minhas filhas. Isso não era por um acaso. O versículo 12 diz: tornai filhas minhas. Olha para o versículo 13: esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Capítulo de número 2, o versículo de número 22, 2 e 22. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é filha minha. Então essa sogra, ela dizia para a nora o que era melhor, porque ela estava interessada em que ela vivesse bem. Capítulo 3, versículo 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha. Olha só, uma outra vez. Capítulo de número 3, versículo de número 16. Só para você ver a quantidade de repetições em que esta sogra se dirige a nós. 3,16. E veio a sua sogra, a qual disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela estava interessada em saber como a nora estava vivendo. Capítulo 3, versículo de número 18 diz: então disse ela: sossega, minha filha. Então ela disse: tenha calma. Você percebeu que Noemi, como sogra, se referia a duas noras, chamando minhas filhas, ou filha minha? Você percebeu que ela dá um conselho para que a nora estivesse melhor do que o que estava? Você percebeu que ela se interessa em saber como estava a situação dela, em que estado ela se encontrava? Você percebeu que ela aconselha de uma forma que ela possa viver melhor, e ela não deixa de chamá-la de filha. Você sabe quando uma sogra se comporta de uma forma ruim? Porque aqui está uma sogra temente a Deus. É quando uma sogra imagina que o filho dela é um objeto de disputa com a nora. Quando ela começa a pensar desta forma, aí a confusão está feita. Porque, irmão, olhe para mim bem no meu óculos e me escute bem. Se o seu filho, se a sua filha quisesse viver com você, nem ele nem ela teriam casado. No dia que eles assumiram casar-se, eles estavam dizendo: mamãe, a senhora é minha mãe, eu lhe amo, tem um lugar especial no meu coração, só que agora eu quero casar, eu quero constituir uma família. É isso que ele está dizendo. É isto que ela está dizendo. E não há pecado nisso. As relações não serão cortadas, mas agora a mamãe tem que saber que o filho tem uma esposa. Antes de um filho, de uma filha casar, quem mais os conhece são os pais. Depois que os filhos casam, Deus é tão perfeito que agora quem se conhece melhor é marido e mulher. Por mais que a mãe conheça, entenda, saiba de alguma coisa,
mas ela precisará se limitar ao pedido de ajuda. Se de repente um casal precisar e disser: olha, agora chegou sua hora, nós precisamos do seu conselho, estamos aqui, queremos ouvir, chegou a hora de você falar. Mas enquanto eles não derem essa legalidade, fique no seu canto. Respeite a vida a dois que eles iniciaram, porque eles vão crescer juntos. E Deus vai abençoá-los juntos. Da mesma forma como Deus abençoou os pais, amadureceram. Todas as pessoas aqui que têm alguns anos de casado percebem o quanto o amadurecimento foi chegando naturalmente. Hoje, há casais que infelizmente, separaram-se. Que se o tempo voltasse, eles não fariam a mesma coisa. Mas tiveram outros que a trancos e barrancos conseguiram transpor barreiras. E hoje eles compreendem, depois do amadurecimento, que a melhor coisa que eles fizeram foi não ter separado no momento de dificuldade. Porque com o andar da carruagem, as coisas foram se ajustando e hoje eles estão vivendo melhor. E o desejo de Deus para a família é que nós melhoremos dia após dia. Ninguém vem pronto. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Agora imagine a junção de um homem com uma mulher, famílias diferentes, educação diferentes, costumes diferentes, agora juntarem-se. No princípio vai ter alguma dificuldade, algum desacordo. E a mãe, que nesse caso a sogra, nunca poderá ficar de um lado de outro. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, Gênesis 2:24, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. É se apregar, se atracar um no outro. Aquilo que acontece no namoro, Deus diz que tem que acontecer dentro do casamento. É por isso que nós não aconselhamos o casal, quando quer casar, morar na mesma casa com os pais, porque vai chegar o momento que terá dificuldades. Se a Bíblia diz que tem que deixar, então é deixar fisicamente, deixar geograficamente, deixar financeiramente, deixar administrativamente falando, e assim sucessivamente. Às vezes há sogras que não respeitam esses limites. Aí ela quer chegar na casa da nora, quer chegar na casa do genro, dando ordens. Aqui na minha casa eu cuidava da minha filha, sim, mas era na sua casa, agora está na casa dele. Ela quis casar com ele decidiu casar com ela, deixa eles aprenderem juntos. Mas o meu filho, eu não passava a roupa dele desse jeito, eu passo assim. Mas ele decidiu casar com ela, deixa ela passar. Se ela não quiser, ela não passa. Deixa eles aprenderem juntos. Mas aí as pessoas interferem demais, empata que as pessoas cresçam e amadureçam. Qual é a esposa que prepara o alimento para o marido, que prepara tudo, e o marido passa lá na casa da mãe, se alimenta e chega lá e diz: não posso comer, porque eu já comi na casa da mãe. Qual é a mãe, a esposa, que acha bom isso? Mas tem sogra que faz, ainda chama, convida e dá pressão, se ele não for dar confusão. Aí ele vai para não criar uma confusão com a mãe, mas cria uma confusão com a esposa. E aí nisso o cara tem que ser macho também para chegar e dizer: mamãe, eu lhe amo, mas se a senhora continuar desse jeito, a senhora vai me atrapalhar, me deixe viver. Se a gente não conseguir colocar isso nos devidos lugares, nós não estaremos preparados para casar. Da mesma forma, a mulher precisa comportar-se, porque há casais que, quando casam, aí toda desavença que tem, ela diz: pois tu fica que eu vou para a casa da minha mãe. Pai, mãe, não apoiam um tipo de coisa desse. E nunca diga: a panela daqui não furou. E se um pai ou uma mãe lhe disser isso, acredite, pode não ter furado, mas a convivência, uma vez que você saiu do lar, voltando, nunca
mas será a mesma. É impressionante como a casa dos nossos pais é insubstituível até que casemos. Depois de nós casarmos, a casa dos pais pode ser um palácio. A gente passa um dia, passa dois, aí a gente começa a sentir saudade da casa da gente. Ela pode ser de taipa, pode ser de chão batido, pode nem ter banheiro, ser aquele negócio lá no quintal de antigamente, né? Mas a pessoa diz: eu queria estar na minha casa, estou com saudade da minha casa. Que negócio é esse? É porque, irmãos, a bênção do casamento é Deus quem dá. E a bênção de um casamento não está em um palácio, não está em um apartamento, está em você estar perto de quem ama, no lugar em que vocês escolheram para habitar. Eu vou falar disso dentro de poucos dias, porque tem mulher se confundindo com isso. Ela acha que precisa engordar, ela acha que precisa emagrecer, ela acha que precisa dar um filho, acha que precisa, para que o marido goste dela. Se houver esses tipos de exigências, às vezes é porque não me ama. Coloque isso na sua cabeça. Porque a mulher se sacrificando demasiadamente, achando que poderá conquistar. Não existe isso. Você viu que na vida de Ana, o marido dela a amava, e ela disse: mas eu quero é filho. Ele disse: mulher, não te preocupa com isso. E a Bíblia diz que ele a amava bastante, a parte especial era dela. Querendo confortá-la, ele dizia: eu não sou melhor para ti do que uma carrada de menino. Porque há homens que acham que só pode ser pai se for pai de um menino. Se nascer uma filha para eles, eles não são pai. E aí fica num bocado de exigência que falta pôr a mulher, sem juízo. Irmão, quem é temente a Deus, casou, ora a Deus, o que Deus mandar, sendo homem ou sendo mulher, vão criar no temor de Deus, em obediência à palavra, porque quem determina estas coisas é Deus. A Deus, às vezes, para não dar tantas filhas, eu tenho um amigo que teve 11 filhas, a esposa dele, e somente 3 filhos. Vai entender um negócio desse? Aí as pessoas querem medir essas coisas. Você já pensou se ele fosse parar de amar a esposa por causa do sexo dos filhos? Que é isso? Mas isso acontece, e quando nós olhamos para isso, nós precisamos compreender esses limites. Então, uma sogra que é temente a Deus, ela age dessa forma, respeitando os limites, chamando de filha, respeitando como deve ser. E como é que uma nora que é temente a Deus age? Vamos ver a ação de uma nora que serve a Deus. O capítulo de número 1 de Ruth, o versículo de número 14, a última parte, mas vamos ler todo o versículo. Então levantou-se a voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth fez o quê? Escute isso. Se você é uma sogra que a sua nora não é crente, a sua nora é um campo missionário para você ganhá-la para Cristo. Se você é uma nora e a sua sogra não teme a Deus, não é crente, agora é inverso. Você é uma missionária para ganhar a sogra para Cristo. É pesado? É. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tratar mal a sua sogra, ela é a mãe do seu esposo. Ele não se sentirá bem com isso. Do mesmo jeito que você não se sentiria se ele tratasse mal a sua mãe. A gente precisa compreender isso. Porque há homens que não respeitam nada a sua sogra. Xinga, faz. Se você ama a sua esposa de verdade,
Você não usará palavras para ofender a sogra, porque você estará magoando a sua esposa. Ainda que ela não seja uma boa bisca, mas se você é temente a Deus, você vai orar por ela e dizer: Senhor, dá-me aquela vida para ti. Porque se ela se entregar a Cristo e for temente a Deus de verdade, você ganhará uma pessoa ótima para lhe ajudar na caminhada. A gente precisa pensar na salvação da nossa família. Eu fico impressionado como é que Noé não ganhou um vivente, mas estava dentro da arca Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras. Irmãos, que felicidade eu imagino que Noé tinha. Ele não conseguiu convencer mais ninguém, mas a família dele estava dentro da arca. Você já imaginou? Você já imaginou que tipo de mulher certamente era a mulher de Noé? Porque vai que as noras dissessem assim: não, para estar com as casal dessa aí, eu fico aqui fora mesmo para esperar essa chuva. Era. Mas elas disseram: não, vamos entrar, vai viver todo mundo, e viveram. E saíram. Escaparam. Ruth, ela está dizendo que não tinha tudo que ela tinha: um esposo que era filho de Noemi, mas só que agora o esposo morreu, ela não tem mais nada para se apegar a Noemi. E o que Orfa fez foi beijá-la e caiu fora. Mas a Ruth apegou-se a Noemi, amou. Agora, isso tudo foi por causa das atitudes. Aí você perceba uma coisa: Orfa, tratada da mesma forma, mas a deixa. Ruth, tratada da mesma forma, reconhece e é grata. Olha a diferença. É por isso que eu mostro aqui uma nora que não era temente a Deus, no caso Orfa, beijou e separou-se dela. Perna para quem te quer. Porque parece que o único interesse que ela tinha em Noemi era o filho. Como o filho morreu, e ela explica: eu não tenho como casar outra vez, gerar mais filhos, e ainda que eu fizesse, demoraria muito tempo para ele chegar à idade adulta para casar-se. Mas a Bíblia diz que Ruth não está nem um pouco preocupada com isso. Ela se apegou a ela. Então, só no versículo 14 você vê uma nora que teme a Deus e uma nora que não teme ao Senhor. E o versículo 15 completo, 1,15 completo, porque diz: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada. Olha o que Noemi está dizendo. Ruth volta insistindo com ela. Ela voltou ao seu povo, ela voltou aos seus deuses, olha, com D minúsculo, e ela voltou também após a tua cunhada. Ou seja, volta tu também da mesma forma que ela voltou. Você entende por que Orfa a deixou? Porque ela não temia a Deus. Se a sogra que me ouve aqui nesta noite, ainda que a sua nora não tema a Deus e não queira temer a Deus, mas é dever seu como cristã tratá-la bem, da forma que um crente trata o outro. Se ela não quiser tomar uma decisão, aí o problema é dela. Isso não tem nada a ver com você. Quando nós olhamos aqui acerca de uma nora temente a Deus, veja só, ainda no capítulo 1, os versículos de número 16 a 18. Disse, porém, Ruth: não insista comigo para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, porque Ruth era esperta. Ela sabia que o povo de Israel tinha uma promessa. E o teu Deus é o meu Deus, porque ela sabia que era o Deus de Israel que abençoava o seu povo. Versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. O que Ruth está dizendo para sua sogra é que só tinha um meio dela se separar: a morte. Do caso contrário,
não se separariam. Você imagina o quanto Noemi, sogra, consegue conquistar o coração de Ruth com um amor verdadeiro? Versículo 18: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-me de lhe falar nisso. Como aí me percebe? Não tem quem faça Ruth desistir. Ela me ama, ela quer ir comigo, ela está decidida, então pode vir. E pronto. E viveram tranquilamente, sossegados. Irmãos, o ser humano já é complexo. Sem Deus, mais ainda. É por esse motivo que eu tenho dito constantemente: somente Deus para sustentar um casamento. Eu disse aos irmãos que uma pessoa, quando vai chegando à idade avançada, parece que volta a ser criança novamente. Quantas vezes o meu pai não me mandou embora de casa, porque às vezes eu ia conversar com ele. Eu digo agora, depois de adulto, de casado, porque ele teve um AVC, meningite, um infarto, diabético sempre em alto grau, e muitas coisas, mas é meu pai. E antes de passar por todo esse processo, nada disso ele apresentava conosco. Por que que depois nós vamos desprezar uma pessoa por causa disso? Então, se nós é que somos jovens, se nós é que somos inteligentes, se nós é que sabemos de alguma coisa, pois mostre o seu saber, a sua inteligência, o seu conhecimento, honrando seus pais. Não é nós que temos o entendimento, o conhecimento, não é nós que somos a geração da informação. Mostremos as nossas informações compreendendo aqueles que têm mais idade. Eu me preocupo se uma criança e um ancião não gostar de mim, ou uma pessoa que não tem um juízo bem certinho. Geralmente quem não tem um juízo bem certo, idoso e criança, são pessoas que gostam de mim. Se eu notar que uma criança, um idoso ou quem não tem um juízo certo não gosta de mim, eu me preocupo com isso, porque é natural que esse tipo de gente goste de mim. Por quê? Porque todo mundo precisa de atenção. Todo mundo quer atenção. Quando você para ouvir uma pessoa, dá atenção a uma pessoa, natural que aquela pessoa gosta de você. E quantos idosos nós não conversamos, abraçamos depois de um culto, pegamos na mão, e se a gente passar um dia sem fazer isso, ele diz assim: vamos fazer as pazes. Eu lhe fiz raiva. O que foi que aconteceu? Porque é tão difícil alguém parar para dar atenção a essa gente, que quando alguém dá atenção e passa um dia sem esse contato, para ele é uma eternidade. Ah, mas idoso só diz a mesma coisa. Ele não vai mentir. Se ele for falar a verdade, ele só tem uma história para contar, porque ele só viveu uma vez. Então, toda vez que ele te repetir uma história, ele vai falar a mesma coisa que foi vivida, a não ser que seja muito mentiroso. Um dia eu estava ouvindo um ancião, e o filho dele saiu na porta, olhou assim, balançou a cabeça, e eu ouvi ele falar lá dentro: esse pastor tem paciência demais. Só eu já vi o pai contar essa história dele 3 vezes, e as que eu não contei, e ele fica ouvindo como se fosse a primeira vez. Irmãos, às vezes a gente está até aumentando os dias de vida desse povo. E se você não quiser ficar velho, trate de morrer logo, porque a estrada é essa. A gente espera 9 meses dentro da barriga da mãe para nascer. Aí o povo diz: nasceu, tem um dia de vida, nasce 9 meses. Completou um ano, vamos fazer uma festa. Está mais perto da morte. Porque antes de nascer, não tinha nem possibilidade de morrer. Agora já nasceu, está perto da morte. Cada ano, estou chegando para perto da morte. Eu não sei por que a gente tem medo de morte, porque tem que se encontrar com ela, qualquer hora. Se não, de uma forma mais louca. O que nós precisamos é ter certeza da salvação
em Cristo Jesus, porque é isto que deve nos dar segurança. Então nós contemplamos aqui uma sogra que é temente a Deus, nós vimos aqui uma nora temente a Deus e uma nora que não era temente a Deus. Quer ver a vida de um sogro? Capítulo 2 de Êxodo, versículo de número 16 a 21. Êxodo 2, 16 a 21. É comprido o texto. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhos. Esse aqui é o sogro de Moisés. O texto sagrado diz: as quais vieram tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Olha como essas mulheres eram trabalhadoras. Olha como elas eram distintas. Você quer casar? Observe se com quem você quer casar tem disposição. Porque tem umas aí que eu olho pela cara e eu vejo que não tem disposição nem para namorar. Aí casa, depois chega e diz: ô pastor, me ajude. O que é que você quer? É porque a mulher lá em casa ou mulher morta. Não, aí eu não tenho como ajudar. A ajuda é que eu posso dar isso aqui. Abra o olho. Veja se ela não é uma morta de preguiça hoje. Porque depois de casar, o que vai fazer? Se quando ela estava querendo casar, não demonstrou atitude, depois de casar. Porque é natural que alguém mostre algo que não é antes, para depois de laçar, né? Mas a pessoa já ser morta hoje, você vê. Não, observe isso logo. Então diz o texto, essa que ela desperta. Versículo 17: então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abebegou-lhes o rebanho. Os homens se levantaram contra aquelas mulheres. Ah, é só mulher? Então eles vão. Aí eles expulsaram ela. Quando Moisés viu a situação, ele se levantou. Olha um homem disposto. Defendeu-as. Ele não atacou, ele foi defendê-las. E abebegou-lhes o rebanho. Ele fez todo o serviço que era para elas fazerem. Olha aí uma característica de um homem que presta. Defende mulher, toma posição e ainda fez, nesse caso, o serviço que elas poderiam fazer. Versículo 18: vindo elas a Reuel, que era o pai delas, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? O velho experiente olhou, sabia que todos os dias elas chegavam certa hora. Por que chegaram cedo? Nós que somos pais devemos estar atentos para todo comportamento dentro do nosso lar. Quantos distúrbios têm surgido por causa da irresponsabilidade, seja paterna ou materna. Eu vi a reportagem de um moço que dizia querer parecer com Satanás. Ele fez o implante de uns metais aqui na testa para ficar meio chifrudo. Ele cortou a orelha, ele colocou o piercing na língua, ele cortou a língua para ficar em duas como serpente. E ele disse que tudo aquilo começou no princípio quando ele queria chamar a atenção dos pais. Porque ele vivia tão disperso, ele imaginava que os pais não amavam. Então ele começou a fazer aquelas coisas para ver se chamava a atenção. Quando ele percebeu que nem isso, então ele deu continuidade e acabou por tirar a própria vida, por não sentir-se amado. Papai e mamãe, o pai ruim é que é bom. O que é o pai ruim que eu chamo? É um pai que exige dos filhos o que é correto, que os pune quando necessário, chamando a atenção e orientando no caminho certo. Porque o filho pode dizer hoje: o senhor é chato, só que amanhã, com lágrimas nos olhos, ele vai dizer: só presta porque o senhor me ensinou, porque a senhora me mostrou a verdade. Ao tempo que o pai bom e a mãe boa para este tempo é um pai e uma mãe irresponsável que deixa os filhos fazer tudo o que lhe der na telha, e no final, no inferno, eles olharão para ti e dirão: só estou aqui porque a senhora me ajudou a chegar, porque o Senhor não me impediu de vir para aqui. É assim. Versículo de número 19:
de Êxodo 2. E disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, também nos tirou água com abundância e abeberou o rebanho. Então as mulheres perceberam todas as características boas que naquele momento Moisés mostrava. Versículo 20. E disse às suas filhas: e onde é que está esse homem? Por que vocês deixaram esse homem embora? Por que vocês não chamaram esse homem para almoçar aqui em casa ou jantar? Ora, um homem com 7 filhas, irmão. Só uma já dá despesa, e 7. Aí ele olha e vê um cabo com esse monte de qualidade. Ele não vou perder a oportunidade. Vou despachar um agora. Mas também há pais que vivem escorraçando os filhos de dentro de casa para dar sem casamento. Eu já vi muito casamento errado, por às vezes os pais demonstrarem de uma forma errada esse interesse. Nós precisamos orientar os nossos filhos, nós precisamos incentivá-los ao casamento. Na realidade, nós como pais, o nosso casamento deve ser um espelho e um incentivo para os nossos filhos querer casar. Agora nós não podemos escorraçar, tu tem que casar, tu tem que arrumar, não, as coisas não funcionam assim. Isso acontece naturalmente. Nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus, porque há muitos pais hoje que eles gostariam de criar os filhos até ficarem velhos, do que vê-los no casamento miserável que eles vivem hoje. Porque eles dão mais preocupação, mais dificuldade e mais problema no casamento miserável hoje, do que se estivesse na casa dos pais tranquilos, servindo a Deus como deveria. E eu já disse a vocês, tem pessoas que não nasceram para casar. O Senhor Jesus explicou muito bem isso em Mateus 19, 12. Ele diz que tem uns que já de nascimento vêm para não casar, tem outros que decidem não casar, e tem outros que são feitos pelos homens para não casar. Então há 3 classes de pessoas ali que não nasceram para casar. Mas as pessoas às vezes insistem nisso. Nós vivemos em uma sociedade que praticamente obriga as pessoas. E quem é jovem, escute-me por favor. Se você está solteiro, o pessoal diz assim: e aí não vai arrumar nem um menino aí, nem uma menina. Aí você arruma e diz assim: e o casamento? Não vou sair, está fraco demais. Aí tu casa e diz assim: e o menino não vai ter menino não. E vocês tão gordo como é. Aí nasce um menino e só esse, por que não mais 2, e 3 e 4? Aí quando tiver com 4, ele diz: olha, os abestados são sem costume. 4 meninos no tempo de hoje, vai passar fome tudinho. A gente não deve viver para satisfazer anseio das pessoas. Eu sempre coloquei na minha cabeça, desde novo, com 9 anos de idade, eu pedi uma esposa para Deus, e eu dizia como era que eu queria, e eu dizia para Deus assim: olha, eu não caso por causa de período de namoro, eu não caso com quem não aceite um chamado ministerial, porque eu sabia que não tinha como escapar. Eu não caso com alguém que a minha mãe não queira que eu case. Agora, só que para quem casou sem a mãe querer, deixe ele ou ela de mão. Porque também quando eu falo eu não caso sem a minha mãe querer, eu preciso pontuar uma coisa: tem mãe que é possessiva, ela acha que os filhos são dela. Isso é doença. Tem pai que são possessivos, eles parecem querer os filhos para eles. As coisas não funcionam assim. Então você tem que saber o que é um direcionamento divino na visão da mãe. Eu estive agora visitando uma série de pastores, e eu visitei a casa de um pastor, onde eles estão à beira da separação. Qual é a minha primeira pergunta? Os pais de vocês queriam esse casamento? E a mãe dela não queria. A mãe dela chorou. Mas como a filha queria: minha filha, se tu quiser, então a gente vai fazer. Hoje aquela filha está chorando amargamente. É nisso que eu falo, que a gente precisa atentar. Qual é a visão dos nossos pais com relação às nossas atitudes? Porque algumas coisas mudarão e podem mudar, outras não.
E às vezes as nossas desobediências, elas não deixarão de ter o devido preço. Já falamos aqui aos irmãos sobre quebra de princípios. Então nós precisamos compreender isso. Mas aqui no caso de Reuel, ele estava certo. Moisés era uma boa pessoa. Ruim mesmo era a filha dele. Porque aqui diz o versículo 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha, Zípora. E nós vimos essa história aqui há poucos dias, né? Moisés não aguentou ela, deixou lá na casa do pai dela. O pai dela não aguentou ela, depois disse, Moisés, está aqui tua mulher, teu menino. Eu também não aguento não. Vocês viram aqui há poucos dias. Mas nesse caso aqui, você vê um sogro temente a Deus. Ele teve uma visão de saber quem era o moço, o que ele havia feito de bom, e que poderia ser um bom genro para ele. Ele agiu sabiamente. Olha, um moço que defender, que fez o que elas poderiam se desgastar fazendo, fez toda essa parada, esse homem merece ser o genro dele. E assim ele o fez, e fez uma boa coisa. Agora, em quarto lugar, vamos ver o que um genro que serve ao Senhor faz. Está em Gênesis, capítulo de número 31. Um genro que serve ao Senhor. Letra A, ele suporta os cunhados. É negócio. Letra A, suporta os cunhados. Gênesis 31:1, está aí. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que eram os cunhados dele, aqui é Jacó, que diziam, Jacó tem feito o que, igreja? Tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Então, coloque na sua mente, você sabia que Jacó era abençoado por Deus, não é isso? A bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a bênção de Deus na vida de Jacó fez com que os cunhados suspeitassem que Jacó estava roubando o pai deles. Porque sempre é assim, quem é preguiçoso, Deus não abençoa. Quem é trabalhador, a bênção de Deus está sobre ele. Como os cunhados de nada faziam, e o que era para eles fazerem, Jacó foi fazer, porque ele estava interessado em Raquel. E porque ele estava interessado, ele trabalhou, e a bênção de Deus foi com ele. Aí os cunhados não tinham o que fazer, porque quem não tem o que fazer, tem tempo para ver a vida dele, tem tempo para inventar fuxico, tem tempo para fazer inferno na vida dos outros. Irmão, quem tem o que fazer, não tem tempo. O tempo dele é preenchido, ele só tem tempo de cuidar da própria vida, da família e de glorificar a Deus, e ele vive feliz da vida. Agora, quem não tem o que fazer, arruma é coisa. Versículo de número 2 mostra a letra B. O menino, aliás, letra B, ele observou o seu sogro. Porque a gente não precisa ser da mané também não. A gente tem que viver no mundo de olho aberto, ouvido aberto, observando as coisas. Jacó viu que os cunhados estavam contra. Já tem os perseguidores, mas eu vou ficar calado, eu vou suportar, porque Jacó era crente. Aí ele diz, mas deixa eu observar o sogro, deixa eu observar se ele acredita na história desse palhaço. Versículo de número 2. Viu também Jacó o rosto de Labão. Não foi preciso Labão falar nada, porque a face fala, o rosto fala, a expressão facial diz muita coisa. Ele ficou olhando para o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como era no começo. No começo, quando ele viu o menino trabalhador, a bênção de Deus, vem para cá. Quando passou o tempo, a história mudou. A gente tem que perceber quando as coisas estão mudando para nós. A gente tem que ter essa sabedoria. Letra C. Ouça a voz de Deus. Versículo de número 3. Ele observou os cunhados, observou o sogro,
mas ele disse: Deus não me disse nada, eu vou esperar. Versículo 3: e disse o Senhor a quem? Jacó, torna para a terra de teus pais, volta para a tua parentela, porque eu serei contigo. O que nós não podemos perder nesta vida é a presença de Deus conosco. Sem cunhado, sem sogro, sem sogra, a gente vive. Sem pai e sem mãe, se for preciso, a gente também viverá. Porque o Salmo 27:10 diz: se o teu pai e a tua mãe te abandonar, o Senhor não te abandonará. É bom quando Deus nos abençoa próximo dos nossos. Mas se for necessário sair, e se nós ouvirmos a voz de Deus, poderemos ir sem medo, com muita convicção. E quem nos colocar para sair de perto deles, sentirá o peso que é viver sem a bênção de Deus, que está na nossa vida, que às vezes está abençoando eles, e que está livrando de muita coisa ruim acontecer. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, impacta muita coisa e pode atrair outras. Paulo não era pescador, nem marinheiro, mas lá em Atos 27, 28, ele estava num barco com 276 pessoas. Ele deu as diretrizes, o povo não obedeceu. Quando veio a tempestade, ele disse: se tivesse me ouvido. Mas ele disse: não se preocupa, vocês desobedeceram, só vai perder tudo, mas a vida vai ficar, porque Deus esteve comigo e disse que não perde ninguém. A presença de um homem de Deus é vida até a morte. Tem gente que não compreende isso. Ele ouviu Deus e Deus disse: eu vou contigo. Aí ele conversou com as esposas. A gente precisa conversar com a companheira, porque ela tem uma visão mais ampla. A mulher tem algumas percepções que o homem não tem. Deus não deu para o homem, Deus deu para elas. Mulher pode não entender de carro, de moto, de casa, de nada, mas se ela disser: não faz esse negócio, faz, mas se arrepende. É difícil ela errar. Se o caba fizer os planos e ela disser: eu não sinto paz no meu coração com isso, não vai dar mal. Se for uma mulher de Deus, não perdido. Ele pode não querer reconhecer depois, assim como ela diz: espera um tempo, não faça isso. Depois ele, irmãos, uma mulher tem um valor imensurável, mas infelizmente há muitos que não sabem reconhecer isso. Infelizmente. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ele foi conversar com as mulheres. Está aí, no versículo de número 4 até o 13. A história é longa. Então enviou Jacó, chamou Raquel, Léia, lá para o campo. Ele não gostava de fugir, tirou para perto dos parentes. Levou lá para o campo, onde ele estava com o rebanho. Versículo 5. E disse: olha, eu estou vendo o rosto do pai de vocês diferente comigo. Ele não está mais como era antigamente. Agora tem uma coisa, ó o porém de Deus na vida de um homem de Deus. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. Oh, irmão, a presença de Deus é maravilhosa. Versículo 6. E vocês mesmos sabem. A nossa esposa precisa saber se Deus está conosco, e se nós somos crentes, se nós prestamos. Porque ele está dizendo aqui: isso aqui não é história minha não, vocês sabem, vocês vivem comigo, vocês estão vendo. Será que a nossa esposa, os nossos filhos sabem que nós somos homens de Deus?
A de Jacó eu sabia. E foi ele que me deu todo este poder. E eu servi o pai de vocês. Sabe o que é isso aqui? É um genro servo. Ele estava servindo o sogro. Versículo 7. Mas só que o vosso pai, ele me enganou. O sogro dele era enrolado, irmão. Ele mudou meu salário quantas vezes, igreja? 10. Porém, Deus não me permitiu que eu me fizesse mal. Parece que ele estava com vontade de matar. Mas ele disse, ele só não fez foi me matar, porque Deus não deixou. Irmão, podem te pisar, podem te cuspir, pode fazer o que fizer. Se a mão de Deus estiver contigo, Deus não deixará te matar, destruir a tua vida. Tem coisa que é para nós aprendermos. Você percebe que antes dessas dificuldades você era mais afoito? Você falava mais, você não guardava as palavras dentro da boca. Agora você está aprendendo a conviver, está ficando em silêncio. Sabe o que é isso? Estou aprendendo o que precisa aprender, porque na vida de crente nós temos que aprender um cara de coisa. Versículo de número 8. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu, aí todo o rebanho dava salpicado. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus foi tirando dele, que era o pai de vocês, foi dando para mim. Às vezes o povo não entende que Deus tira de outro e dá para quem serve a ele. Tem gente que não tem a capacidade de compreender essas coisas, mas Deus faz. No livro de Provérbios diz que Deus deposita a riqueza do ímpio para o justo. Deus faz. Não dizem por aí que a riqueza não acaba, ela muda só de dono, muda só da mão de dono. Então a Bíblia diz que Deus deposita a riqueza do ímpio para o justo, desde quando esse justo seja justo, para ajudar com a riqueza que vai receber aquilo que deve ser ajudado e fazer o que deve ser feito. Diz-nos o texto sagrado no versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Deus ainda revelava para Jacó o que ia fazer. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus, veja aí, anjo de Deus com A maiúsculo. Isso aqui sabe o que é? Era o Cristo pré-encarnado, era o Cristo antes de encarnar, era o próprio Cristo que falava com Jacó, em sonho Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Versículo 12, e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Quando a gente se cala e não se defende, Deus vê o que fazem conosco. A gente tem que aprender a deixar as nossas lutas com Deus, porque Deus luta certo e age da forma correta. O problema é que a gente é apressado e quer falar demais e quer resolver tudo e nada resolve. Deixa Deus resolver. O Salmo 46, 7 e 11 está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo de número 13. Isso aqui é uma revelação divina. Eu sou o Deus de Betel. Ou seja, Jacó fez um propósito com Deus lá em Betel, capítulo 28. E ele disse: se tu for me abençoar, fizer tudo, eu volto e serei fiel para contigo nos dízimos e ofertas. Você sabe o que ele faz de um homem próspero? Ser temente a Deus, obediente ao Senhor, e tudo que ele fizer ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. É isso. Jacó disse: se eu for nessa viagem, se eu me abençoar, eu serei fiel ao Senhor. Se revela agora com ele. Eu sou o Deus de Betel, casa de Deus. Lá tu deixou uma pedra ungida. Lá tu me fez um voto. Agora tu te levanta agora e sai desta terra e torna a terra da tua parentela
nós precisamos estar atentos à voz de Deus e ouvir as diretrizes de Deus. Um dia desse eu cheguei na igreja, eu fui pregar distante. Na hora que eu coloquei o joelhos no interno, Deus disse assim: deposita R$300 para um servo meu. Eu disse: logo 300, Senhor, isso que nem eu. Não pode ser 100. Ele disse: 100 é 300? Quase morro. Quando o culto terminou, eu fiz o depósito. O irmão me disse assim: eu estou doente, minha mãe está doente, minha esposa está doente. Eu não sabia como viajar a outra cidade para fazer os exames. Mas eu sei que o Deus a quem servimos é fiel e justo. Amanhã eu estarei indo tratar da minha família. Aquilo que é tão pouco para nós, o que não fará tanta falta, pode resolver problemas de pessoas em nossa volta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, está dizendo no versículo 14 e 16, a letra é: ouviu a resposta delas. Porque não adianta falar com a mulher se não vai ouvir. Ele levou elas ao campo, conversou com elas, e aí ele esperou elas dizerem alguma coisa. Versículo 14 a 16. Então responderam Raquel e Léia e disseram o seguinte: há ainda para nós alguma parte da herança lá na casa do nosso pai? Porque não nos considera. Ele está considerando a gente como estranho. Ele vendeu até o que era nosso e ficou com todo o dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo que Deus te tem dito. Então elas acreditavam na crença de Jacó. Elas disseram: não, nós estamos aqui só para te apoiar. Deus não já falou contigo? Não já deu a diretriz? Nós estamos contigo. Irmão, uma mulher que é temente a Deus é assim. Fui casar com a Rosiane, eu disse: Rosiane, eu só tenho uma vida emprestada. E aí o que tu diz? Ela disse assim: rapaz, tu tem uma chamada, Deus vai te usar na obra dele, mas eu vou te arrumar um emprego porque o papai, ele acha que o homem só é homem se trabalhar. Aí eu te arrumo um emprego só para nós casar, agora o casado sai. Diga, é coragem. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar, casado. Aqueles 2 anos eu ganhei mais do que o que a igreja me repassa hoje por mês. O que hoje a igreja me repassa por mês, há 14 anos passados, eu recebia 2 vezes a quantidade, mensalmente. Havia irmãos na nossa igreja onde nós congregávamos que ele da parte do Senhor me dava um salário de uma lapada. Deus cuidou de nós naquele tempo de uma forma impressionante. Eu creio que Deus me chamou. Eu creio que estou prestando serviço para Deus. Preguei numa festa agora, o povo ficou falando mal, mas me deram um tema de avivamento. Quando terminou, o irmão estava do meu lado e disse assim: Silvio, essa igreja não está preparada nem para te ouvir, nem para ouvir mensagem de avivamento. Ele botava um balão murcho e botava uma pedra de 250 quilos em cima, aí rebenta tudo. Uma das pessoas mais influentes na igreja romana naquela cidade se converteu antes de eu sair, com lágrimas nos olhos. Foi lá no quarto onde eu estava, bateu na porta e disse assim: não mude, continue do mesmo jeito. Porque os irmãos saem da igreja e dizem: esse cara bate demais, ele exorta demais, ninguém está aqui. Quando eu saí de lá, já ficou um convite para nós voltarmos agora em setembro, para finalizar a missão da escola bíblica dominical.
dominical. E se Deus permitir nos conservar com vida, nós iremos no poder do Espírito Santo de Deus e seremos piores. Há uma convicção muito grande, não tem como explicarmos com palavras o que Deus coloca dentro da gente todos os dias, para que nós desempenhemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Somente depois que ouviu, foi que ele tomou a decisão. Olha aí, ele ouviu, elas falaram. Então, somente depois que ele ouviu, versículo 17 e 18. Então se levantou Jacó, pondo os filhos e suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e o gado que possuía, que alcançara em Padã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Coloque em sua cabeça, tudo chega a hora, viu? Letra G. Chegada a hora do esclarecimento. Capítulo de número 31, versículo 36 a 42. A gente encerra agora. 31, 36 a 42. Chega a hora do esclarecimento. Família tem que conversar. Chega a hora que você tem que colocar os pingos nos is. Chega a hora que todo mundo tem que sentar, e chega a hora da verdade. A gente não precisa se atribular e se apressar. Chega a hora, tenha calma. Capítulo 31, versículo 36 e 42. O texto sagrado diz: então irou-se Jacó, contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Você já pensou? O cara tem que ter peito, irmão, para dizer assim: me acusa, me diz o meu erro, hein? Jacó era crente, ele teve nos atrapalhado, mas depois que ele se encontrou com Deus, e foi antes do sol raiar. Tem gente que, se não tiver um encontro com Deus antes do sol da justiça brilhar, ficará. Porque tem gente vivendo só de capa. Tem gente que tem que ter um encontro pessoal com Deus antes do sol da justiça raiar. Jacó disse: qual é a acusação? Me diga qual é o meu pecado, que é tão furiosamente me tens perseguido. Por que tu me persegues? Era essa pergunta. Versículo 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa, põe-nos aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Olha só, irmão, não perdi um filhote, e não comi os carneiros do teu rebanho. Ou seja, eu não sou ladrão. Eu não te trouxe nem o despedaçado. Ele estava perguntando assim: eu te levei algum que o lobo quis comer, que a onça quis comer? Eu não coloquei. Eu fazia era pagar. Quando alguém roubava, seja de dia ou furtava de noite, da minha mão eu requereria. Jacó está dizendo assim: toda vez que desaparecia, eu falava era para ti, égua, mas eu ia, pegava do meu e dava, colocava, eu te pagava. Versículo de número 40. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor. Olha aqui o homem trabalhador, ele não fugia com medo do calor. E de noite a geada. Enquanto os cunhados, mortos de preguiça, estavam sem fazer nada, no sol ele sofria, e na geada da noite lá estava ele. É por isso que não abortavam. Quem cria animal sabe que no tempo de chuva tem que andar atrás daquelas que estão amojadas, porque senão elas falem, pisam por cima, morre afogado, morre na lama, morre de frio. Mas Jacó era esperto, seja de dia, seja de noite, ele sabia, ele tinha uma responsabilidade com a família. Minha irmã, se tu tem um morto de preguiça que diz que quer casar contigo,
Jacó, ele acordava, passava a noite acordado, mas o dia também acordava. Ele tinha que dar conta de uma responsabilidade. Quando Davi foi do campo, a quem deixaste aquelas pobres ovelhas? 1 Samuel 17:20, ele disse: eu deixei um vigia lá. E eu estou aqui porque papai mandou para trazer alimento para vocês. Ele já tinha providenciado outro vigia, deixou lá no lugar dele, pegou o alimento e levou para os pais. Meu irmão, seja trabalhador, só saiba dividir o tempo. Porque por toda mulher, quando você trabalha muito, ela quer que tu fique o dia todo olhando para ela. Agora, se tu ficar o dia todo olhando para ela, ela vai dizer: tu não vai arrumar o que fazer não? Tu acha que eu vou comer só olhando para mim? É assim. Então tu te acostuma com isso. Mas tu trabalha fora e trabalha dentro de casa também. Porque se tu trabalhar demais, tu chega morto e não trabalha em casa, aí vai dar problema também. Tu trabalha o suficiente para tu não se cansar demais. Quando chegar em casa, oferece alguma coisa, pelo amor de Deus. O texto sagrado diz: de noite e dia lá está o versículo 41. Eu tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 eu te servi por duas filhas. E 6 anos eu trabalhei com o teu rebanho. Tu mudou meu salário 10 vezes, elemento. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo, tu ia me despedir agora vazio. Agora Deus me atendeu na minha função e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Jacó já sabia o que Deus tinha falado com o sogro dele, sem que o sogro dissesse. Aí ele disse: não tem jeito não, o homem é de Deus, deixa ele ir embora. Irmãos, Deus continua falando. E tudo tem um tempo certo. Não te aflige não. Fica tranquilo. Quantos entenderam essa mensagem? Tem alguém nesta noite aqui que quer se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que deseja estar mais perto do Senhor? Tem alguma sogra aqui complicada que você entende nessa mensagem que precisa melhorar? Tem uma nora aqui que já se comportou de uma forma errada, que entende que precisa melhorar? Deus te conhece. Perdão foi feito para se pedir um ao outro. Perdoe-se, peça perdão e viva em paz. Nora e sogra é para viver como irmãs. Sogro e genro é para viver como irmãos, como filhos. Se você pode, tem como melhorar, melhore. E seja uma bênção nas mãos de Deus, na tua família e na tua casa. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo nessa noite? Pronto. Vamos orar pela nossa irmã que quer aproximar-se mais de Deus, reconciliando-se com o Senhor. Coloquemos em prática a palavra de Deus. Pai querido, aqui estão os teus filhos que pedem oração. Abençoa. Abençoa cada sogro, abençoa cada sogra, abençoa cada nora, abençoa cada genro. Senhor, nós falamos de forma clara, embora que veementemente, mas com o propósito de ver a sua igreja edificada, de ver o seu povo abençoado, de ver a tua igreja cheia da tua presença. Se há alguma sogra nesta noite aqui pensando: o que vou fazer para melhorar? Senhor Espírito Santo, aposta-te da vida dela e ajuda-a. Se há algum sogro aqui querendo melhorar, aposta-te da vida dele e faz dele um sogro melhor. Se há um genro aqui que queira prestar, abençoa a vida dele, enchendo do Espírito Santo para que ele seja melhor. Se há uma nora aqui querendo melhorar, enche ela também do teu Espírito Santo e abençoa de uma forma especial. Senhor, toma de conta da nossa família
e da família da tua igreja, porque o povo ouviu a tua palavra atentamente e recebeu a tua palavra. Senhor, e abre os nossos ouvidos espirituais e abre a nossa sensibilidade espiritual, para que, como Jacó, ouçamos a tua voz e saibamos o tempo de ir e o tempo de vir. Eu quero te pedir uma coisa: não nos deixe sozinhos, como o Senhor foi com Jacó. Esteja com as nossas vidas, porque nós temos certeza, aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, a tua boa mão nos fará prosperar. Querido Deus, se tem uma nora que tem sogra não crente, seja o consolo da tua filha e abençoa para que aquela vida seja ganha. Se tem uma sogra aqui que tem uma nora não crente, dá graça a ela para que esta nora seja ganha. Assim abençoa todas as famílias que têm ouvido a palavra de Deus e que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam conosco não somente agora, mas sempre. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor.